Bom dia, tudo bem aí? Desejo a todos uma feliz semana. Estou estudando, resolvendo as atividades, muitas tarefas, né? Espero que tenham feito com facilidade. As dúvidas que ficaram, espero saná-las com esta gravação. Eu estou na apostila, página 36, e gostaria que vocês, a pegassem para fazerem a correção. Eu passei para vocês uma videoaula no YouTube, depois uma videoaula do SPE com você do Positivo On, e agora eu venho fechar com a correção dos exercícios. Regência nominal. No capítulo anterior, vimos que a relação entre os verbos e os seus complementos pode se dar com ou sem preposição. Há casos também em que o verbo não exige complemento. Vamos relembrar. Verbo intransitivo, VI, a menina dormiu. O verbo dormir não exige complemento. Dormiu, caiu, chegou, são verbos intransitivos, não precisam de complemento. Verbo transitivo direto, VTD. Meu pai comprou um carro. Meu pai comprou o quê? Quando faz pergunta o que ou quem, trata-se de um verbo transitivo direto e o verbo liga-se diretamente ao seu complemento sem preposição. Fazendo a pergunta aqui nesse caso, o quê? Verbo transitivo indireto, VTI, Joana não concordou com seu amigo. Joana não concordou com quem? Nesse caso, o verbo exige complemento preposicionado. E a preposição exigida pelo verbo concordar é com. Verbo regendo preposição, a gente fala regência verbal. Já estudamos. A gente vai falar agora de regência nominal, só retomando. E verbos que são transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, VTI, entregamos a encomenda ao cliente. Entregamos o quê? A encomenda. Entregamos a quem? Ao cliente. O verbo exige complemento, um sem preposição e outro com preposição. Como já vimos, esse estudo está ligado ao que chamamos de regência verbal, que trata da relação de interdependência entre o verbo e os seus complementos. Dando continuidade aqui na outra página. Leia a frase a seguir para resolver as questões 13 e 14. Após a compreensão do conteúdo, o aluno ficou mais tranquilo. Número 13. Observe que, entre as palavras compreensão e conteúdo, foi utilizada uma preposição. Que preposição é essa? A preposição de, que está contraída. Contração da preposição de mais o artigo o. Então, você vai escrever isso. A preposição de, você tem que reconhecer a preposição que é aqui. Do é contração. Qual a preposição que compreensão exige? A preposição de. Então, a preposição de que aparece contraída com o artigo o, certo? Como você deve ter... antes aqui tem um quadro, né? Preposições. São palavras invariáveis que ligam outras palavras, estabelecendo entre elas relações de sentido e ou dependência. Relembre alguns exemplos de preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, perante, tras, sob e sobre. Veja agora algumas aplicações em frases. Estamos dispostos a quê? A ajudá-la. Partiremos de São Paulo. Ótimo.
Como você deve ter notado, a palavra compreensão, para ter sentido completo, precisa de um complemento. Veja como ficaria a frase sem esse complemento. Após a compreensão, o aluno ficou mais tranquilo. A pergunta que logo nos vem à mente é: compreensão de quê? Essa ligação entre palavra, não verbo, palavra, compreensão e seu complemento, que no caso do conteúdo, está relacionado à regência nominal. De novo, a regência nominal consiste na relação entre os nomes, por isso fala nominal, vem de nome. O que são nomes na gramática? Substantivos, adjetivos e advérbios e seus complementos. Essa relação se estabelece por meio de uma preposição e envolve dois termos. O termo regente, que rege, comanda o complemento, e o termo regido, que é comandado pelo regente. Tenho medo. Medo de quê? Ele está regendo esse termo e com preposição, no caso, de, que está contraído aqui com o artigo o, do escuro, termo regido. Aqui, nesse contexto, compreensão do conteúdo. Qual é o termo regente? Compreensão. Muito bem. E qual que é o termo regido, que no caso, com preposição, com do conteúdo. Certo? Do conteúdo. Tudo bem até aqui? Continuando. Vamos lá. Próxima página. Deixa eu ver aqui se sobe. Veja outro exemplo. Ele é responsável por todo este setor. Transcreva a preposição do trecho anterior e indique a palavra que a exige. Ele é responsável. Por quê? Por todo este setor. A palavra, no caso, adjetivo, responsável, ele rege a preposição por, tá? Então, escreva isso. O adjetivo, que é um nome, né? Na língua portuguesa, o adjetivo responsável exige a preposição por. Certo? Agora a gente vai preencher os espaços com as preposições adequadas. Complete os espaços com as preposições ou contrações. De mais o dó, de mais a dá. Faltou o dá aqui, hein? O de. De vocês também? Sim. Por ou per mais o, pelo, etc. Tá? A preposição per já é muito arcaica. A gente fala mais contração por mais o, pelo, por mais a, pela. Então, vamos lá. Relacionadas à regência nominal, as quais foram retiradas do trecho em questão. Então, a gente vai ter que preencher com algumas dessas preposições aí, tá? Tem outras, não são só essas que foram indicadas aí, não. Como o ódio viralizou no Brasil? Nos últimos 11 anos, quase 4 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio na internet foram recebidas pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Isso significa que, por dia, pelo menos 2,5 mil páginas contendo evidências de crimes, como nazismo, neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, incitação de crimes contra a vida, maus tratos a animais e pedofilia, foram denunciadas no Brasil. Mas não é esse o dado que mais surpreende. Em 2016, o número de denúncias ultrapassou 115 mil, enquanto em 2017 despencou quase pela metade para pouco mais de 60 mil. No primeiro ano da série histórica, 2006, o total de denúncias ultrapassou 350 mil, o que demonstra a banalização do ódio. Certo? Veja aí se você acertou.
A pela de, contra, de e do. Continuando. Aqui vocês já leram lá no LA, já viram lá na apresentação do professor a regência, né, de alguns nomes. Admiração a por, alheio a, ansioso por para, adepto de, apto a ou apto para, aversão a, aversão por, atento a, atento em, atento para, autorizado a, autorizado para, benéfico a, benéfico para, bom a, bom para, capacitado a, capacitado para, capaz de, capacidade de, capacidade para, coberto com, coberto de, coberto por, composto de, contente com, contente por, contente de, devido a, direção de, disponível para, endereçado a, entendido em, entretido com, entretido em, entusiasmado com, entusiasmado por, fácil a, fácil para, favorável a, feliz de, feliz por, feliz em, feliz com, impróprio para, imune a, imune de, habituado a, habituado com, imerso em, inútil a, inútil para, junto a, junto de, ligado a, ligado com, ligado entre, ligado em, paralelo a, próximo a, próximo de, kit com, kit de, referente a, residente em, residente a, relativo a, relacionado com, relacionado entre, repleto de, simpatizante com, simpatizante de, simpático a, cito em, cito a, situado a, situado em, situado entre, tocante a, vizinho de, vulnerável a. Quanto mais a gente lê, mais a gente memoriza, mais a gente vai internalizando essas preposições regidas por esses nomes. Se regência nominal é saber a preposição certa a usar ou não usar, o complemento nominal é todo a preposição mais o termo regido. Todo esse termo, os dois termos, são chamados complemento nominal. Somente a preposição é regência nominal. Saber qual preposição usar é regência. A preposição, junto com o termo regido, formam os dois o complemento nominal. Vimos que o estudo da regência nominal envolve o uso de preposições exigidas pela palavra anterior, como demonstra o exemplo. Desculpa. Complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome. Já sabemos que nome na língua portuguesa é substantivo, que geralmente é um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Advérbio é sempre iniciado por uma preposição. Então, sou favorável. Favorável é um adjetivo e ele pede complemento ao seu posicionamento. Tudo isso daqui, ó, essas três palavras completam o sentido de favorável. E como favorável é um adjetivo, nós vamos intitular isso daqui de complemento nominal. Só saber que favorável exige a preposição a é regência nominal. Moro perto do centro. Moro perto. De onde? Esse advérbio pede complemento. E como ele é um nome, esse complemento é chamado de nominal, do centro. A crítica ao meu amigo. A crítica. A quem?
O substantivo crítica pede complemento. Todos esses 3 termos são complemento nominal, certo? Entra em ação o nosso sistema nervoso autônomo, parte do sistema nervoso responsável por funções involuntárias do corpo, como a respiração, a circulação do sangue. Note que a palavra responsável exige um complemento. A palavra responsável exige um complemento. Eu falo responsável. Responsável por quê? Por funções involuntárias, né? Então, responsável por quê? Pelo quê? Responsável por funções involuntárias no corpo. Nesse exemplo, o termo que completa o sentido da palavra responsável exerce função de complemento nominal. Tudo isso daqui, por funções involuntárias do corpo, completa o sentido de responsável. E como responsável é um adjetivo, é um nome, tudo isso daqui é complemento nominal, certo? Releia esta frase do artigo Teoria Geral do Xingamento. A antropologia digital e a psicanálise poderiam ajudar com a análise da cultura atual. Qual é a classe gramatical da palavra análise? A análise. A análise. Muito bem. Quem coloca que é um substantivo. Opa. Não quer me permitir escrever? Não tô entendendo. Ah, deixa eu ver se é isso daqui. Então, vai lá. Qual é a classe gramatical da palavra análise? Substantivo, né? A palavra análise é um substantivo. Se a frase terminasse aqui, né? A análise. Poderiam auxiliar com a análise. Teria sentido? Se a frase terminasse nessa palavra, o que faltaria para que tivesse sentido? Especificar que tipo de análise é essa, não é? Então, faltaria a especificação do tipo da análise. Faltaria a especificação do tipo de análise. Qual termo completa o sentido da palavra análise? Análise de quê? Da cultura atual. Então, o complemento da palavra análise é da cultura atual. Corrigindo aí? Tudo certo? Tudo isso daqui funciona como complemento nominal. Releia outro trecho. Não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento, porque há muitos casos de real esforço retórico, dispêndio de tempo e muito trabalho envolvido. A expressão que funciona como complemento nominal é de pobreza. Não pode falar só de pobreza. Não está completando o sentido de nome aqui, né? Estou especificando. Não podemos falar. Falar de quê? Ele é um objeto indireto. Não é complemento nominal. Quando falamos de quê, também não está completando o nome, porque eu estou querendo o quê? Complemento nominal, não é? Eu não estou querendo complemento verbal. Eu estou querendo complemento nominal.
Aqui podemos falar de quê? De pobreza. Nesse caso é objeto indireto, está completando o verbo. Falamos de quê? De xingamento. Tem preposição? Tem. Mas é complemento nominal? Não. É objeto indireto porque está completando o verbo. Então, de pobreza, de xingamento não é. Então, só pode ser de tempo. Dispêndio. Dispêndio de quê? De tempo. Dispêndio é desperdício, né? Gasto de tempo. Então, está completando o sentido de um substantivo. Então, funciona como adjunto, complemento nominal aqui. Justifique a sua resposta. Por que a gente vai colocar isso daí? Porque ele está completando o sentido de um substantivo e não de um verbo, né? Então, coloque isso. A expressão de tempo completa o sentido do substantivo dispêndio. Todos os outros, né? Que é um nome, né? Dispêndio seria gasto. Tá? Vou deixar aí claro para você essa palavra. Tudo bem? Continuando. Releia o trecho a seguir e assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A cultura do xingamento é herdeira dos piores hábitos culturais que podemos imaginar. Em sua base, a impotência para o reconhecimento dos outros e uma vontade de fazer justiça com as palavras reduzidas à matéria não reciclável. O trecho herdeira dos piores hábitos culturais é complemento nominal porque está depois de verbo de ligação. Ora, que jeito que vai ser complemento nominal se está depois de verbo? Complemento nominal está depois de um nome. Então, falso. Os termos dos piores hábitos culturais completam o sentido de herdeira. A cultura do xingamento é herdeira. Herdeira de quê? Dos piores hábitos culturais. É um complemento nominal. Verdade. O sentido do substantivo reconhecimento é completado pela oração de fazer justiça? Não, reconhecimento dos outros. De fazer justiça complementa vontade. Então, falso. Falso, verdadeiro e falso. Continuando. A gente precisa agora fazer esse conceito aqui. Complemento nominal. O complemento nominal, em geral, está inserido em outros termos: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, etc. Veja os exemplos. Não concordamos com a crítica ao diretor. Não concordamos com o quê? Com a crítica. Crítica a quem? Esse nome pede complemento. E esse nome está no objeto indireto. Né? Ó, não concordamos, sujeito oculto. Não concordamos, verbo transitivo indireto. Com o quê? Com a crítica. E ao diretor? É complemento nominal que está lá no objeto indireto. Então, nesse caso, o complemento nominal ao diretor está inserido no objeto indireto. O desejo da vitória o fazia continuar. O desejo de quê? Da vitória. O que o fazia continuar? O desejo. Desejo de quê? Da vitória. Da vitória é o complemento nominal de desejo que está inserido no sujeito. Então, ou ele aparece no sujeito, ou ele aparece no predicativo, ou no objeto direto, ou no objeto indireto. Então, ele transita na frase, né? Os nomes podem pedir complementos em várias posições da frase. 2. O substantivo que é acompanhado de complemento nominal é sempre abstrato e de significação transitiva. Ele tem certeza da sua decisão. Ele tem certeza é um substantivo abstrato. Se eu puser um ponto aqui, não tem sentido. Ele tem certeza de quê?
de sua decisão. Certeza, substantivo abstrato de significação transitiva, pede, né, complemento de sua decisão, e lógico que tem que ser preposicionado, porque o complemento nominal tem sempre uma preposição. O substantivo a que se liga o complemento nominal é resultado de uma nominalização, ou seja, uma substantivação de um verbo transitivo ou intransitivo. Por exemplo, publicar dá origem à nominalização do verbo publicação. Publicação de quê? Da matéria. Aqui é verbo, e ele é verbo transitivo direto, a matéria, objeto direto. Mas quando eu nominalizo, ele vira a publicação e vai exigir preposição. A normalização de quê? Da matéria. Voltar ao local. A volta ao local. Voltar ao local é verbo e ao local adjunto adverbial de lugar. Quando eu transformo em nome, em um substantivo, vira a volta. A normalização do verbo ao local. Ao local é o complemento nominal de volta. Quando o substantivo indica uma ação, por vezes, a identificação do adjunto adnominal e do complemento nominal pode gerar dúvidas. É possível diferenciá-los utilizando-se o seguinte critério. O complemento nominal funciona como paciente, alvo da ação, representada por um substantivo, e o adjunto adnominal como agente. Isso quando o substantivo for abstrato. Quando o substantivo for abstrato, né, você vai poder ficar confuso se trata de um complemento nominal ou de um adjunto adnominal. O complemento nominal, ele funciona mais como um paciente, ele recebe a ação. Já o adjunto adverbial, ele pratica a ação. Então, quando eu falo assim, a crítica do professor foi levada em consideração. Nesse caso, o professor foi o agente da ação representada pelo substantivo crítica. Portanto, o professor praticou a ação de criticar e é adjunto adnominal, porque funciona aqui como uma locução adjetiva. Estou especificando de quem é a crítica. Agora, crítica ao professor foi levada em consideração. Nesse caso, o professor foi paciente, ele foi o alvo da ação representada pelo substantivo. Então, ao professor, ele recebe a crítica, ele não mais pratica. Então, agora trata-se de um complemento nominal, certo? Modifique os verbos transitivos a seguir, transformando os complementos verbais, que são objeto direto e indireto, em nominais. Por exemplo, vender a casa, a venda da casa. Compreender o conteúdo, a compreensão do conteúdo. A compreensão do conteúdo. Necessitar de seu apoio. A necessidade de seu apoio. Estabelecer uma meta. O estabelecimento de uma meta. Não posso me esquecer da preposição. Resolver um problema. A resolução de um problema. Corrigir um exercício. A correção de um exercício. Certo? Tudo isso aqui, ó, do conteúdo, de seu apoio, de uma meta, tudo isso são complementos nominais, certo?
E aí, relembraram das orações subordinadas, substantivas, que nós estudamos lá no primeiro bimestre? As orações subordinadas substantivas funcionam como substantivos, são introduzidas pela conjunção integrante que ou se, são divididas em 6, subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, né? E agora a gente vai relembrar, focar na subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque o complemento nominal também pode estar na forma de uma oração, tá? Então vamos lá. Como vimos, o complemento nominal vem sempre introduzido por uma preposição. Você vai sublinhando o que você acha necessário. Então, o complemento nominal vem sempre introduzido por uma preposição e, como o próprio nome indica, tem a função de completar o sentido de certos substantivos, adjetivos e advérbios. Essa função do complemento nominal é exercida também pela oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, que pode apresentar-se na forma desenvolvida ou reduzida. Vamos ler aqui o quadro do lado, por favor? As orações subordinadas desenvolvidas são ligadas por conjunção e o verbo é conjugado. A necessidade, que a gente fala que é a parte que não tem a conjunção, é chamada de oração principal. A necessidade de quê? De que todos venham mais cedo, né? Necessidade é um substantivo e ele está pedindo um complemento, então não é verbal, é nominal. E a gente analisou, tem preposição, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, desenvolvida. Na sala de aula, no primeiro bimestre, eu falava com vocês que poderíamos, né, confundir a completiva nominal da objetiva indireta. A diferença é que a objetiva indireta completa sentido de um verbo e a completiva nominal completa o sentido de um nome. Causava confusão porque tanto a objetiva indireta quanto a completiva nominal exigem preposição. Então, basta olhar o termo antecedente. É um nome, esse termo preposicionado, essa oração que vem à frente, é completiva nominal. Está completando o sentido de um verbo, ele é uma objetiva indireta. Necessito de que, aí seria um verbo, e aí seria toda a oração subordinada, objetiva, indireta, né? Que, conjunção integrante. Orações. Opa, meu olho coçou agora. Orações subordinadas reduzidas, elas não são ligadas por conjunção e apresentam o verbo em uma das 3 formas nominais, que é gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, vamos lá. A necessidade de todos virem mais cedo. Continua sendo uma oração subordinada substantiva completiva nominal, só que agora ela é reduzida. O verbo vir apresenta-se no infinitivo conjugado. Então, vamos lá. Exemplo. Temos esperança de que o discurso de ódio seja eliminado. Esperança de quê? Né? Esperança de quê? Esse é um substantivo abstrato e ele é um nome com significação transitiva porque ele pede um complemento. Esperança de quê? De que o discurso de ódio seja eliminado. Como eu estou completando o sentido de um substantivo e o termo que vem à frente está preposicionado, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá bom? E é desenvolvida, né? Tem a conjunção integrante, tem o verbo conjugado. Observe o exemplo a seguir, retirado do texto Teoria Geral do Xingamento. Em sua base, há impotência para o desenvolvimento dos outros e uma vontade. De quê? De fazer justiça com as palavras. Considerando esse trecho, responda. A oração em destaque completa o sentido de qual palavra? Ótimo. Você coloca a palavra vontade, que é um substantivo, né? Completa o sentido da palavra vontade. Completa
o sentido da palavra vontade. Ponto. Ó, vontade é um substantivo. Quando eu falo vontade de, eu estou falando de regência nominal. Só saber a preposição que rege a palavra vontade é regência nominal. Tudo isso daqui é o complemento nominal. Continuando. Essa palavra vontade é um substantivo. A vontade, uma vontade. Continuando. O trecho em destaque é classificado como oração subordinada substantiva completiva nominal e apresenta-se na forma reduzida por quê? Primeiro, faltou o que é a conjunção integrante, e o verbo não está conjugado, e sim está na forma nominal do infinitivo. Onde tem isso? Inicia-se, está reduzida porque inicia com conjunção e completa o sentido de um nome? Não inicia com conjunção e o verbo está em uma das formas nominais, no caso infinitivo? Pronto, já achamos. Uma das maneiras de tornar há várias, mas uma das maneiras de tornar essa oração desenvolvida seria uma vontade de fazermos. Não adiantou nada, não é para fazer desenvolvida, então tem que colocar o que e conjugar o verbo. Então só pode ser essa. Leiam aí comigo. Uma vontade de que façamos justiça com as palavras. Se você pensou uma vontade de que se faça justiça com as palavras, você também acerta, tá bom? Continuando. Vamos lá. Leia o... Opa, cadê ele? Acho que eu passei para frente. Passei. Então, vamos lá. Leia o texto a seguir, extraído de um site português, para responder as questões de 22 a 24. Movimento contra o discurso de ódio. Tem como principal objetivo o combate ao discurso de ódio e à discriminação na sua expressão online. O discurso de ódio engloba todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na intolerância. A internet dá-nos a possibilidade de criar, publicar, distribuir e consumir conteúdos, fornecendo assim um espaço de completa participação, empenho e livre expressão pessoal. Com o desenvolvimento das redes sociais, todos podemos participar no cyberespaço de formas muito diversas, desde o contato permanente com os nossos amigos e o desenvolvimento de novos contactos, até a partilha de conteúdos e a exploração da nossa capacidade de nos exprimirmos. Este espaço online dá-nos novas oportunidades, tais como aderir com outros a causas em que nos queremos empenhar e que nos preocupam. Aqui do lado, o movimento contra o discurso de ódio. O movimento contra o discurso de ódio, Jovens pelos Direitos Humanos Online, é uma campanha do sector de juventude do Conselho da Europa que está a decorrer até final de 2017 e é feita pelos jovens e com jovens online e offline. Junta-te a nós. Identifique duas, eu até dei uma pausa, duas palavras grafadas de forma diferente da que estamos acostumados a ler. Contacto, sector, não tem esse C, né? Movimento contra o discurso do ódio, esse aí
É mais de um país de Portugal que fala assim. 23. Além de algumas palavras com grafia diferente, há uma construção própria do português europeu. Trata-se da locução estar a decorrer. Ao lado do texto, há um quadro com a frase junta-te a nós. No Brasil, qual é a forma mais comum de dizê-la? Junte-se a nós? Certo? Junte-se a nós. Acertaram aí? Tomara que sim. Mais uma página. Releia a passagem a seguir para responder as questões de 25 a 27. A internet dá-nos a possibilidade. A possibilidade de que esse nome é um substantivo e está pedindo complemento. De quê? De criar, de publicar, distribuir e consumir conteúdos. Quantas orações há no trecho em destaque? Criar 1, publicar 2, distribuir 3, consumir 4. 4 verbos, 4 orações, tá? 4 orações. A gente conta pelo número de verbos ou locuções verbais. Todas elas completam o sentido de possibilidade. Fizemos a pergunta: possibilidade de quê? A que classe gramatical pertence esse vocábulo? A gente já falou, é um substantivo abstrato, né? Possibilidade é um substantivo abstrato. Como se classificam as orações destacadas? Em que forma elas se apresentam? Desenvolvida ou reduzida? De criar. Cadê a conjunção que? Cadê o verbo conjugado? Ele não está no infinitivo? Então, como se classificam essas orações? São orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais, né? Apresentam-se na forma reduzida, pois não são unidas por uma conjunção e os verbos estão no infinitivo. Vamos escrever tudo isso? São orações subordinadas substantivas completivas nominais, ponto. Apresentam-se na forma reduzida, vírgula, pois não são unidas por conjunção e os verbos estão no infinitivo. Certo? Vamos ler aqui o que está escrito nesse quadro. Outro exemplo de oração subordinada substantiva completiva nominal desenvolvida e outra reduzida. Eu estou certo de que cumpriremos a meta. Estou certo, oração principal. Estou certo de que ele pede um complemento e esse complemento é preposicionado. Certo é um adjetivo, então, oração subordinada, substantiva completiva nominal, desenvolvida.
Nesse caso, a oração subordinada substantiva completiva nominal completa o sentido de um adjetivo. Nome de significação transitiva, porque ele faz pergunta. Certo de quê? Agora, estou certo de cumprirmos a meta. Estou certo, continua a oração principal, certo de que, né, tem uma significação transitiva, só que agora eu não tenho a conjunção integrante que e o verbo está na forma nominal do infinitivo. Então, é agora, essa oração trata-se de oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Na segunda oração, não há conjunção integrante e o verbo está no infinitivo, tá bom? Vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões de 28 a 31. Eu creio que você já tenha lido esse texto, né? E eu não vou ler, porque senão não vai dar tempo de eu terminar essa aula que eu quero terminar. Já faltam aí só 10 minutos para eu terminá-la e eu tenho 2 páginas para eu preencher. Vocês devem ter lido que fala da opinião sobre os canudos plásticos e sua proibição, que não vai adiantar de nada proibir, né? Que as pessoas devem adotar medidas ecologicamente mais corretas em uma festa, por exemplo, adotar um copo individual e duradouro, escrever o nome, que o canudo, né, ele passou a ser considerado, né, como sendo cultura do descarte, né, que fala aí, cultura do descartável. E hoje tem canudinhos comestíveis, eles estão já começando a pensar numa uma maneira mais sustentável, né? Existem canudinhos comestíveis, canudinhos de papel, vocês já viram? Então, aqui, explique o que é a cultura do descartável. É o hábito social de usar utensílios descartáveis para todo tipo de ocasião. O autor do texto dá o exemplo de uma festa no condomínio e sugere que sejam oferecidos aos convidados copos duráveis, em que cada um escreva seu nome. Vamos lá? Vamos escrever cultura do descartável. É o hábito social de usar utensílios descartáveis para todo tipo de ocasião. Certo? O autor do texto dá o exemplo de uma festa no condomínio e sugere que sejam oferecidos aos convidados copos duráveis em que cada um escreva seu nome, tá? Então vamos voltando, né, para você acompanhar. Cultura do descartável é o hábito social de usar utensílios descartáveis para todo tipo de ocasião. O autor do texto dá o exemplo de uma festa no condomínio
e sugere que sejam oferecidos aos convidados copos descartáveis, em que cada um escreva seu nome. Quer printar? Ótimo. Segundo o texto, a proibição dos canudos plásticos acaba com a cultura do descartável? Não, né? O texto deixa bem claro que fala assim: proibir está longe de ajudar a resolver essa nossa dificuldade de raciocinar antes de continuar com um hábito ruim, mas pelo menos incita a sociedade a discutir sobre a cultura do descartável. Não vai adiantar, mas é uma questão interessante para começarmos a pensar em soluções mais sustentáveis, evitar o canudo, vai fazer a pessoa refletir, né? Então, escrevam aí. Não, não vai adiantar, a gente acabou de ler. Segundo o texto, vírgula, a proibição dos canudos plásticos estimula a sociedade a refletir sobre a cultura do descartável. Não. Segundo o texto, a proibição dos canudos plásticos estimula a sociedade a refletir sobre a cultura do descartável. Para a gente é natural, né? Usou, jogou fora, né? Para onde que vai, a gente vai deixando para lá. Número 30. No primeiro parágrafo, há um exemplo de complemento nominal. Assinale-o. Só plástico não é. Só descartável não é. Eu já nem preciso voltar ao texto, porque para ser complemento nominal, o termo tem que ter preposição. Vamos ver qual que ele está completando? Gestão de quê? De líquidos. Gestão é substantivo, de líquidos é o complemento nominal de gestão. Considerando a frase, que tal avaliar a possibilidade de oferecer copos duráveis? A possibilidade de quê? De oferecer. Cadê a conjunção integrante aqui? De que oferecer está na forma do infinitivo. Transcreva a oração subordinada substantiva completiva nominal. Isso aqui é tudo, né? De oferecer copos duráveis. Abram aspas. De oferecer copos duráveis. Reescreva a oração subordinada substantiva completiva nominal na forma desenvolvida. Que tal? A gente não vai colocar entre aspas, né? Que tal avaliar a possibilidade de que, né? De que, olha eu inserindo o que? De que sejam, vou conjugar o verbo, oferecidos copos duráveis. Certo? Que tal avaliar a possibilidade de que sejam oferecidos copos duráveis? Complete as lacunas com a preposição adequada.
Observe que essas preposições introduzem complementos nominais ou orações substantivas completivas nominais, tá? A sociedade não pode manter-se alheia à poluição. Alheia a quê? Poluição. Poluição aceita artigo, então a gente vai ter que usar a crase. O ser humano já tem condições. Condições de quê? De se livrar dos produtos descartáveis. Os sacos plásticos são cruéis com os seres marinhos. A maioria dos cidadãos está disposta a adotar um modo de vida sustentável. Os plásticos descartáveis são incompatíveis com o século XXI. O ser humano tem de se mostrar generoso com a natureza, certo? Corrija aí, vê se está tudo certo. E eu já vou finalizando a nossa aula, deixando aqui como tarefa de casa. Eu acho que já deixei uma outra vez, mas vou fixar, tá? Como tarefa de casa aí, regência nominal. Vou corrigir na próxima aula, páginas 22 a 25, que já passei, e só refrisando aí para quem não fez, e 26 até... Veja, 26 a 29 para a próxima aula, tá? Porque já tem as subordinadas substantivas completivas nominais que vocês conseguem fazer. Mas vou fazer assim, para a próxima aula, 22 a 29. Nem dá tempo de eu corrigir, né? Mas eu vou tentar. Para a próxima aula, 22 a 29, e depois eu passo a parte da subordinada substantiva completiva nominal. 22 a 29. Obrigada pela atenção, feliz semana para você. Tchau.